Galerinha, olha só. Eu fico realmente muito feliz, cara. Tem aluno que é cuidadoso, né, cara? Ó, colega já tinha me alertado anteriormente que ela queria que eu fizesse algumas questões do simulado. Ela me falou e depois ela falou, vou trazer as questões. Primeiro eu agradeci o empenho e depois pedi, me traz as questões pra gente resolver. E ela se deu o trabalho de recortar as questõezinhas que ela viu no simulado que ela ficou com dificuldade pra gente discutir juntos. Como eu não queria que, né, pô, claro, se eu corrigisse hoje já essa questão, ela vai se beneficiar. Porque ela tentou, ficou com dúvida e é esse o momento mágico da aprendizagem. Quando tu, sozinho, eu não consigo mais. Merda, não consigo. Aí tu vai lá e pede pro professor, nessa hora, bicho, teu cérebro tá, né, os neurônios estão querendo fazer sinapse pra tudo que é lado. É nessa hora que a mágica acontece. Para que essa mágica possa acontecer nas cacholas de todos vocês, não só da colega, eu peguei e realmente, é tudo a ver com a prova, ó. É tudo a ver com a prova, cara. Então são 4 questões da matéria que tem a ver com a prova, que já é uma revisão a mais ainda. Então, ó, simulado de matemática, questões 11, 12, 25, 45. Na próxima aula eu vou corrigir elas. Algumas são mais tranquilas, mas outras são mais apimentadinhas. Eu não vou botar esse nível na prova, não estou te dizendo isso, tá? Só estou te dizendo que se tu quiser ir um pouco além, vamos fazer essas 4 questões, na próxima aula eu estou corrigindo elas. Parabéns! Gostei de ver. Tu tem elas ali? Tu tem elas ali? Tá? Então eu fico ali que hoje na hora do almoço eu resolvo e já trago na próxima aula pra gente discutir. Adorei. Pessoal, é um exemplo a ser seguido, hein, cara? Outra, não é só com questão do simulado. Aquela provinha da UFSC que nós combinamos lá, tu já baixou ela? Não baixou? Baixa ela. Que se tu tiver ela pelo menos até o início do ano que vem e vir na assistência desde o começo do ano, o professor faz essa, faz aquela. Chega no final do ano, tu desmistificou a UFSC, cara. Tu viu que não tem mistério. Agora, se o cara que não faz isso, chega lá no final do ano, vai fazer o vestibular, ele vai se impressionar. Porque a UFSC tem questões boas também. Tem questão boa, mas tem questões boas que merecem atenção. A discussão hoje é de geometria espacial de novo. Lembra? Todo final de apostila, a gente para um pouquinho do algebrismo clássico e vai para a geometria espacial. Precisa de muita noção de geometria na engenharia. Cara, muita noção, tipo ao extremo. Olha, uma coisa que me apavorou um pouquinho, eu já te confessei, né, cara? Eu até brinco com isso quando eu vou fazer um desenho, né? Eu até brinco, vamos lá, usar minha capacidade de desenhar e tal. Para meu espanto, lá na faculdade de engenharia começou no primeiro semestre, desenho técnico 1. Foi no segundo já. Antes da desenho técnico 1 tinha lá desenho geométrico. E tem colégios que trabalham desenho geométrico mais profundamente. O meu colégio nunca viu nada de desenho geométrico. Então, de repente, tinha que saber desenho geométrico. E eu até fui bem. 9,5 e tal, engenharia mecânica. Aí eu fui bem, aí segundo bimestre, desenho técnico 1. Só que aí o buraco era mais embaixo, cara. Eu jamais me esqueci da primeira tarefa. A primeira tarefa, desenho geométrico, desenho técnico 1, o cara tinha que fazer linhas horizontais à mão livre, uma embaixo da outra, até ficar perfeito. Eu te juro, cara, eu te juro. Era ficar fazendo linha à mão livre. E aí no começo, cara, né, vai ficando, tem que ficar paralela e igualmente espaçada, então tu fica lá 2 dias treinando aquilo, até que uma hora, agora firmei a mão, agora tá legal. E tu apresenta aquilo então pro cara, as linhas feitas. O cara vai dar isso, que tá um lixo, cara. Volta, vai de novo. Ele te dá nota pela qualidade da tua linha. E aí, cara, a coisa foi engrossando. Ele foi dando técnica de desenho e tal, até que um dia a prova, cara, ele trazia uma peça mecânica toda cheia de rosca e de furo, botava na mesa e tu da tua carteira tinha que desenhar, sem régua. Medindo aqui no lápis e na mão, cara. Ele tinha um programinha de desenhar uma engrenagem. Isso, aí depois o cara começa a usar o AutoCAD, é isso aí. Agora tu imagina, cara, tu tem que fazer uma rosca de uma porca à mão livre. Claro que tem técnicas, ele te ensina como é que tu vai fazer um círculo em perspectiva e tal. E nem eu acreditei que um dia eu fosse fazer um desenho à mão livre e ficasse desse pra reconhecer uma porca, né? E dava, cara. E fica até bonitinho, eu fiquei orgulhoso dos meus desenhos no final. Eu olhei, cara, eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Isso que um cara não cego que nem eu, que tinha dificuldade de fazer desenho à mão livre. Eu era o guri que chorava, olhava o desenho da irmã. Assim, tristeza, né? Mas tu vê, todos vocês que se quiserem ser engenheiros vão se recuperar de qualquer dificuldade, e se tiver raça, vai ser um grande engenheiro. Olha só, galerinha, geometria espacial,
Nós já vimos prismas, lembra? O que é um prisma? É um sólido geométrico que tem duas bases paralelas conectadas por faces laterais que também são paralelas. A maioria dos prismas que nós estudamos eram prismas retos, ou seja, a base e as laterais formam 90 graus. Mas pode ser um prisma, alguém lembra? Como é que é o nome desse prisma que é de ladinho? Por exemplo, ó, vou fazer um prisma quadrangular. É assim, ó. Como é que... Aliás, pode ser linha cheia, né? Alguém lembra o nome disso aqui? Prisma oblíquo. Está horrível esse meu prisma, peraí. Olhando ele de lado, galera, seria assim, ó, se eu não fizer em perspectiva, ó. Certo? Por que ele é oblíquo? Porque a base e as laterais não formam 90 graus. O mais clássico, por exemplo, um prisma triangular reto, ó. Esse é clássico, né? Certo? Aí eu pergunto, quais eram as grandezas clássicas lá que a gente tinha que se preocupar? A altura, que também, nesse caso do prisma reto, é a própria aresta lateral. Concorda comigo? Aqui tem a aresta... Aresta de quem? Da base, né? Ali a aresta lateral, tem a altura. Podemos calcular a área da base, podemos calcular as áreas laterais ou a área lateral como um todo. O que seria a área total? As duas áreas da base, de cima e de baixo, mais as três áreas das faces laterais. Tranquilaço do retângulo, né? Aliás, ali embaixo, se for um triângulo equilátero, dá um trabalhinho para calcular a área do triângulo equilátero, né? Tem que achar a alturinha dele, raiz de 3L, raiz de 3 sobre 2. Dá um trabalhinho. Volume. Volume é a área da base, vezes a altura, que era algo importante também nessa área. Então tu vê, a gente vai continuar trabalhando com um volume aí, né? Com geometria espacial. Porém agora não é mais prismas. Hoje nós vamos bater um papo rápido sobre pirâmides. Qual é a diferença importante entre prisma e pirâmide? O prisma, as faces laterais eram paralelas. Mesmo oblíquas em relação à base, eram sempre paralelas. É isso que caracteriza o prisma. Bases paralelas conectadas por faces paralelas. Aqui a pirâmide é diferente. Nós vamos continuar tendo uma base. Vamos começar com uma clássica aqui, uma base quadrangular. Só que as faces laterais todas vão se encontrar num certo ponto. Certo? Então aqui seria, por exemplo, um bom exemplo. Ó. Aquela última eu pontilhei, né? Porque nós não veríamos ela nessa situação. Fiz o desenho em perspectiva. Então nós vamos ter que dar nome aos bois ali, dar nome a cada uma daqueles segmentos de reta, lembrar o que é a altura, né, falar do volume. Normal, tudo aquilo que a gente aprendeu para prismas, nós vamos agora rediscutir para pirâmides. Então, primeira coisa, a aresta o que mesmo? Lateral ou da base? A aresta lateral. Lateral. Aquela ali, com certeza... aresta da base. Tu diria que essa aí é uma pirâmide reta ou oblíqua? Para ver isso perfeitamente, a gente poderia pegar a alturinha dela, né, e ver com que ângulo a altura se encaixa na base. Se eu garanto a vocês que é perpendicular, né, já é uma pirâmide reta. Caso contrário, seria uma pirâmide oblíqua. Exatamente, pirâmide oblíqua. Pode acontecer então, vou fazer aqui, vou ver se consigo fazer uma pirâmide triangular oblíqua. Ó, tá ali ela, ó. Pirâmide triangular oblíqua, sem problema nenhum. A aresta lateral e a aresta da base muda alguma coisa? Nada. A aresta da base, a aresta lateral. Porém, agora olha a altura. A altura ficou fora dela, né? Concordas comigo? A altura ficou fora da pirâmide. Nada demais. Então é importante a gente lembrar isso aqui. Esse Hzinho aqui, tanto aqui quanto aqui, ó, seria a altura. Não se esqueçam, pessoal, que a altura a gente sempre mede perpendicularmente à base. Mesmo quando a pirâmide é oblíqua, a altura dela é medida perpendicularmente em relação à base. Sem problema nenhum. Tem alguma coisa nova aqui que vai aparecer pra gente agora. Uma coisa nova que aparece pra gente é essa distância. Distância muito importante, que vai lá da altura, da parte central da base, onde a altura bateu na base, no caso da reta, né, da pirâmide reta, até a parte lateral ali, ó, até a aresta lateral. Esse carinha, ó, é a apótema.
Mas já tinha isso, né? Nos triângulos. Em triângulo a gente fala de apótema. Em triângulo a gente fala de apótema. Apótema da base. Tem uma formulazinha pra calcular e tal. Isso é um detalhe importante, tá, galera? Vocês vão ter que começar a perceber que as fórmulas vocês vão ter que começar a criar. A partir daquela situação. O rei aí dessa brincadeira vai ser o tio Pit, o Pitágoras, né? Tem 4 situações diferentes que a gente faz Pitágoras aqui dentro, ó, que vão ser decisivos para a gente matar os problemas. Última coisa que eu acho que é importante eu comentar com vocês seria isso aqui, ó, essa altura do triângulo que forma o lado. E o volume? Isso, vamos falar do volume já. O volume é um aspecto importante nessa matéria. Aquele ali, galera, é chamado de apótema lateral. O apótema da base vai do centro da base até a aresta lateral. E aquela altura da face lateral é chamado de apótema lateral. É a altura inteira, desde a base até lá em cima. Isso, é como se fosse a altura do triângulo. Aqui pelo lado, assim. Isso, na verdade é o seguinte, se eu fosse desenhar Uma face. a face ali, é isso aqui mesmo. Ó. É isso que é o apótema. Seria, vou chamar até assim, então, apótema lateral. Tem como falar assim, tipo, é a altura de um dos triângulos que formam uma das faces. Sim, é isso mesmo, a definição técnica seria essa. Apótema lateral. Ou da face lateral. Então eu diria que assim, a aresta lateral e a aresta da base não tem como confundir. A altura tu tens que saber, né? Quando o cara mede a altura, tem que ser perpendicular em relação ao chão. Então no caso das pirâmides oblíquas, a altura acaba batendo fora da base. Pirâmide reta, tá muito claro o que é. Então duas grandezas que tem que tomar cuidado. A apótema da base e a apótema da face lateral. A apótema da base, galera, a definição melhor dele seria o raio de uma circunferência inscrita na base. O raio de uma circunferência inscrita. Porque tu concordas que se a circunferência fosse circunscrita, aí seria isso aqui, o apótema. Concorda comigo? Pensa aqui, ó. Se eu pego um quadradinho, uma circunferência inscrita, ó, é assim. A circunferência circunscrita é assado. Olha quem é o raio da circunferência inscrita e olha quem é o raio da circunferência circunscrita. Certo? Por isso que a gente diz que o apótema da base inscrita. É o raio da circunferência inscrita, é o amarelinho, não é o vermelhinho. Mas tu concorda que ele pode te pedir, por exemplo, a diagonal da base? Se ele te pedir a diagonal da base, ele quer daqui até aqui, ó. Eu teria que achar esse vermelhinho, né? E multiplicar por 2, por exemplo, né? Certo? Bom, como é que chama o vermelhinho então, professor? Raio da circunferência circunscrita à base. Beleza? Não tem um nome mais bonitinho para isso. Mas muito mais importante do que saber nomezinho de tamanhozinho dentro do cara é conseguir raciocinar matematicamente, com a matemática que tu já tem, como é que nós vamos arrumar relações matemáticas entre essas grandezas. E é isso que eu quero fazer para finalizar a aula. Então olha só, vou tentar fazer aqui uma pirâmide maiorzinha, uma quadrangular para a gente começar com uma situação mais fácil, mais acessível. Aqui está a parte mais alta dela. Aliás, isso aqui eu vou querer pontilhar depois. Mais pra cá. E lá atrás, pontilhado. Então olha só, galerinha. Momento importante agora. Primeira coisa. Se eu traçar uma altura, e considerando que essa aqui é perpendicular, é uma pirâmide reta. Aqui quem é mesmo? O apótema. Essa pontilhada vermelha quem é? A altura. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Essa amarelinha que eu vou fazer aqui, dá uma olhada, vê se tu reconhece quem é essa amarelinha aqui. É o apótema da face lateral, né? Então olha só, vou chamar de apótema da base, apótema lateral e vou chamar de H. O que eu posso fazer com essas 3 informações aí? Quem que é a hipotenusa? Parabéns. O apótema lateral ao quadrado. H ao quadrado, que é cateto. Aresta. Desculpa, não é aresta. Apótema da base ao quadrado.
Aliás, aresta e apótema aí nós vamos ter que tomar cuidado, hein? Vou fazer o seguinte, ó. Pode ser? AP ali de apótema, L de lateral, B de base. Assim fica bem legal. Tu vê, eu acabei de criar isso. Nos livros, cada autor de livro vai fazer de um jeito. Então se tu não lê às vezes os comentários iniciais para ver qual vai ser a linguagem que ele vai usar, o cara fica perdido. Não custa voltar na introdução. O que é o que para esse cara aí que eu tô lendo? Agora olha só, galerinha. E se eu quisesse... Ó, a aresta lateral agora, então eu vou chamar de AL, beleza? E a aresta da base eu vou chamar de AB, sem o P. Perigoso isso aí, hein? Certo? Eu perguntaria, ó, e se eu quisesse fazer o triângulo retângulo, então aqui a aresta lateral, esse cara aqui eu não dei nome pra ele, vou chamar de X então. Concorda que eu posso fazer o triângulo retângulo aqui, ó, usando a altura, só que em vez de usar o apótema, que é o amarelinho, eu estou usando essa linha branca aqui mesmo para fazer o triângulo retângulo, ó. Observa que o triângulo está virado aqui para a lateral, né? Não está virado para a esquerda, ele está virado aqui na diagonal. Como é que fica o Pitágoras então nesse triângulo ali? AL ao quadrado, que agora é a aresta lateral, continua H ao quadrado, mais X ao quadrado. Cuidado, aquele X não vai ter nome específico, mas ele pode se referir como raio. X vai ser igual ao... Vai ser igual ao apótema da base, não? Essa é a pergunta. O X é obrigatoriamente igual ao apótema da base? Não. Se esse fosse igual a esse, teria que ser, né? Ah, tá, sim. Mas é que esse é o apótema lateral, e, né? Aliás, aquele amarelinho, e esse aqui é a aresta lateral. Se eu fosse olhar de lado essa face, né? Ó, isso é a aresta lateral. Não, é que como tu levantou, eu estou discutindo para colegas que não tenham enxergado isso. E aqui então, ó galera, isso aqui é o apótema lateral. O apótema lateral não é a mesma coisa que a aresta lateral. Pessoal, aliás, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse aqui é o meu X também, concordam comigo? A perspectiva pode falsear, dizer que não. Mas isso aqui é um 90 graus também. Então eu posso relacionar o X, o apótema da base, com esse carinha aqui, ó. O que é isso aqui? Metade da aresta da base. Isso ali é a aresta da base sobre 2. Fazendo um Pitágoras ali ficaria como? Parabéns. O segredo do Pitágoras é reconhecer a hipotenusa. X ao quadrado igual AB sobre 2 ao quadrado, metade da aresta da base. E isso, apótema da base ao quadrado também. Ao quadrado. 3, hein? Já foram 3 Pitágoras em 3 diferentes triângulos retângulos dentro da pirâmide. Faltaria um que dá para fazer aí. Qual será o triângulo retângulo que nós podemos enxergar aí ainda? 1, 2, 3. Tem uma situação clássica aí que vai aparecer aí no outro triângulo. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, eu vou fazer aquele ângulo virado para lá, ó. Ou seja, essa lateral aqui eu posso escrever assim, não posso, gente? Eu vou botar ela aqui de lado então. Essa aqui lateral, ó, eu vou escrever só a face lateral. Fiz uma altura que eu chamei de apótema lateral, não foi? Ficou um triângulo retângulo, isso aqui é a aresta lateral. E aqui é verdade, é metade da aresta da base. A aresta da base sobre... Faz o Pitágoras final ali então. AL ao quadrado, aresta lateral ao quadrado, hipotenusa. AB sobre 2 ao quadrado. Apótema lateral ao quadrado. Então tá aí os 4 Pitágoras que toda hora aparecem nos exercícios. Tens que decorar? Não tens que decorar. Tens é que saber que cada vez que tu for ter um problema numa pirâmide, tu vai ter que desenhar ela ou parte dela para enxergar um Pitágoras e fazer o Pitágoras com carinho. Ali só dá pra saber que é metade da aresta, porque tu falou que era... Isso, ó, cuidado. Isso aqui eu só posso garantir que é a aresta da base sobre 2, porque eu falei no começo que era uma pirâmide quadrangular, ou seja, a base era quadrada.
Certo? Parabéns, são observações importantes. Agora, olha só, muito melhor do que decorar isso é depois a gente fazer exercício e familiarizar com o que vai acontecer. Mas, para finalizar a parte teórica, depois eu vou revisar tudo isso, vou fazer exemplo e aí sim vou te pedir para fazer exercício. Né? Mas, para finalizar, seria legal lembrar como é que se calcula o volume de uma pirâmide. Se antes, quando era prisma, era a área da base vezes a altura, agora que é uma pirâmide, o volume ficou maior ou menor comparado com um prisma de mesma altura? Menor, né? E há milhares de anos atrás, já os pensadores fizeram de madeira essas coisas e preenchiam com areia. Ao preencher a madeira, a pirâmide de madeira com areia e derrubar essa areia dentro de um prisma de mesma altura e mesma base, não enchia. Eles até percebiam que enchia 1/3 apenas. E tinha que repetir o processo 3 vezes para a partir de uma pirâmide encher de mesma e mesma. Isso. Ou seja, isso fez com que os matemáticos, mesmo sem conhecer a matemática verdadeira por trás, percebessem que o volume de uma pirâmide era sobre 3 vezes menor que do prisma equivalente. Hoje nós conseguimos provar matematicamente sem problema nenhum. Beleza? Como? Ó, mas eu não sei. Tenta acessar aí na tua mente. Eu já não tinha te falado que cones e pirâmides são perigosos? Inclusive potinho de shampoo quando o cara vai comprar, casquinha de sorvete quando o cara vai comprar. Eu tinha te alertado, né? Que é 3 vezes menor. Só que quando a gente fala uma vez só, entra por aqui, sai por aqui, porque nós somos seres humanos normais. Só vai fixar depois de a gente fazer exercício, errar uma vez, ficar bem puto da cara, aí a gente não erra mais. É assim. É assim mesmo. Deixa eu ver quanto tempo. Tá, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Pode guardar o material. Começamos a próxima.